E aí, pessoal, tudo bem? De volta, então, nessa nova playlist com correções dos exercícios em Portugal. A gente vai agora para o exercício número 2. Nesse exercício, além das variáveis e dos operadores matemáticos, a gente já vai entrar, então, com as estruturas condicionais, tudo bem? Aí pode ser o se, se não se não, escolha caso, beleza? Vamos lá para o enunciado, então, para a gente ver o que diz essa questão. Então, ó, faça um algoritmo que leia o valor da temperatura e a unidade de medida. Então, a gente vai ler C para Celsius ou F para Fahrenheit. Se a unidade da temperatura fornecida for C, né, for em Celsius, você tem que converter para Fahrenheit. Se for F, você tem que converter para Celsius. Beleza? Basicamente é isso. A gente lê a temperatura e qual é a unidade de medida que foi realizada essa inclusão. Depois a gente mostra na tela o resultado. E aí a gente tem ali embaixo a fórmula matemática para chegar a esses resultados. Então a gente tem que o Fahrenheit vai ser igual a Celsius, 1,8 mais 32. E para você obter ou converter para Celsius, a gente vai ter o Fahrenheit menos 32, o resultado dessa subtração, divididos por 1,8. Vamos lá para o Portugal para a gente implementar esse algoritmo então. Aqui no Portugal, então, a gente já escreveu ali qual é a fórmula matemática que a gente vai ter que utilizar. E como todos os nossos programas, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a declaração das variáveis. Então, a primeira coisa que a gente vai declarar aqui, qual é? É a unidade de medida, né? Lembra que ele fala, você tem que ler uma letra, C ou F. Então, a gente vai declarar do tipo caractere. Então, lembrando, o tipo da variável serve para quê? Para o computador separar o tamanho da memória que a gente vai utilizar. Nesse caso, a caractere, ele vai separar apenas um espacinho lá para a gente utilizar, beleza? Então, caractere, a gente vai colocar aqui, ó, unidade de medida. Depois disso, o que a gente vai ter que ler? A gente vai ler temperatura, né? Temperatura, galera, tem casas decimais. Então, a gente vai ler a temperatura. E depois a gente também vai ler a temperatura. Depois a gente vai ler, não. Depois a gente vai criar uma outra variável, temperatura convertida. Beleza? Lembra, a gente vai ler uma temperatura e a gente precisa converter essa temperatura. Logo, a gente então vai realizar isso. Próximo passo, então, pessoal, é a gente ler do teclado. O que a gente vai ler do teclado? Aí a ordem, pessoal, tanto faz. Primeiro eu leio a temperatura ou leio a unidade? Tanto faz. Fica a critério de cada um. Então, vamos lá. Eu vou seguir a ordem ali, ó. Digite a unidade de medida. Aí eu vou colocar C ou F. Beleza? Nesse momento, não vamos se preocupar, mas e se a pessoa colocar C maiúsculo, C ou F minúsculo? A gente pode até depois voltar e complementar esse exercício. Mas nesse momento, vamos fazer ele de maneira mais simples, tá bom? A pessoa digita C ou F. E aí, o que a gente vai fazer? Opa! Depois disso, a gente vai ler, então, a unidade de medida. Próxima coisa, o que a gente precisa? Saber qual a temperatura registrada. Então, a gente vai ter que ter um escreva, digite a temperatura. Leia temperatura. Beleza? Bom, já fizemos as leituras que a gente precisa. Porém, agora a gente tem que decidir se vai ser a conversão vai ser para Fahrenheit ou vai ser para Celsius. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Se unidade de medida for igual a C, então observe aqui, pessoal, que como a gente está utilizando um tipo caractere, a gente precisa colocá-lo entre aspas simples. Veja aqui. Veja que é diferente quando a gente tem um texto, que aí a gente precisa colocar entre aspas duplas, beleza? Se é uma letra só, um caractere, a gente vai colocar entre aspas simples. Então, vamos lá. Se a unidade for igual a C, significa que a gente leu em Celsius e a gente tem que converter para Fahrenheit. Então, o que a gente vai colocar aqui? Ó? Temperatura. Convertida vai ser igual a quem? A temperatura, beleza? Que olha, é aqui, ó, temperatura em Celsius vezes 1,8
mais 32. Beleza? Eu gosto, mesmo sabendo que pela ordem da precedência ele vai executar a primeira multiplicação, mas eu gosto sempre de deixar isso bem amarradinho. Então, eu gosto de colocar assim, ó, primeiro faça isso e depois aquilo. Mesmo sabendo que pela regra da matemática ele vai fazer. Mas eu acho que visualmente fica melhor para a gente entender. Tudo bem? Ele está reclamando aqui que eu declarei... convertida. Temperatura convertida. Beleza? Se não, olha só o que a gente pode fazer aqui. Aqui a gente pode abstrair duas informações, né? Se eu colocar só o senão, o que acontece? Se a pessoa digitar A, ele vai entrar sempre na Fahrenheit. E não é isso que eu quero. Então, o que eu vou ter que fazer? Se unidade igual a F, então significa que eu tenho que convertida vai ser igual a temperatura menos 32, tudo isso divididos por 1,8. Beleza? Aqui é a unidade de medida, só copiar. E aí, galera, depois a gente vai jogar aqui um senão. E aí, nesse senão, vai ter o seguinte. Senão, a gente vai mandar escrever uma mensagem na tela dizendo o seguinte, ó. Unidade de medida inválida. Beleza, então? Então, para a gente fechar, galera, vamos só realizar um teste aqui. Opa, ponto saiu errado. Vamos só realizar um teste para cada uma das temperaturas. E aí a gente vê, ó. Se a gente for observar, ele ficou aqui, ó, digite a unidade de medida, beleza? Vou colocar lá aqui, vai ser em Celsius. E aí a gente vai ter, por exemplo, 30 graus. Ixi, o que está faltando? Bom, e aí, galera, o que falta aqui também? Ficou faltando uma coisa, né? A gente mostrar na tela, né? Veja, a gente leu aqui, ó, mas a gente não mostrou o resultado. Então, aqui também é aquela mesma coisa, né? A gente já pode chegar aqui, ó, se quiser, ó, colocar um escreva aqui. Colocar, né, temperatura convertida. E aí a gente vai colocar aqui a temperatura convertida. Então, pessoal, se a gente for perceber, a gente rodou o nosso programa, mas ele não mostrou nenhuma saída aqui, ó. Veja, ele calculou, mas não mostrou. Ora, o que ficou faltando? A gente mandar mostrar na tela o escreva. Beleza? Então, de uma maneira bem simples, como é que a gente pode fazer? A gente pode chegar aqui, galera, colocar um escreva dentro de cada 6 senão, colocando, né, temperatura em Fahrenheit. E aí a gente manda mostrar, então, essa variável, beleza? Então, a variável é a temperatura convertida, então, temperatura convertida, beleza? E aí a gente vai fazer essa mesma lógica para o item de baixo. Então, escreva temperatura em Celsius. E aí a gente coloca temperatura convertida. Beleza? Vamos testar agora? Novamente? Então, ó, rodamos o algoritmo. Veja que ele está pedindo ali para a gente digitar a unidade de medida. A temperatura 38. E ele mostrou lá exatamente a temperatura já em Fahrenheit convertida. Vamos rodar de novo. Vamos colocar agora em Fahrenheit. Então, Fahrenheit, vamos ver se ele vai pegar, que é 100,4, né? Ele vai ter que mostrar 38. Veja que ele mostrou 38 certinho. Resolvemos aqui. Poderíamos até melhorar esse algoritmo. O que a gente poderia fazer, galera? Colocar essa leitura da temperatura somente quando a unidade de medida fosse C ou F. Beleza? Então, fica essa melhora do algoritmo, essa otimização do algoritmo para vocês fazerem aí. Um abraço e até o exercício 3.